Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha em Marcos capítulo 3. Olha, é um capítulo onde a coisa esquenta, sabe? A autoridade de Yahshua fica super clara, mas ao mesmo tempo a oposição se intensifica pra valer. Exatamente. É um ponto de virada mesmo. E as fontes que a gente consultou, elas usam aquela terminologia específica, né? Criador, Yahshua, com acento em Al, para buscar mais precisão, mais reverência. E também trazem insights da KJV 1611, do Tanakh. E isso ajuda a dar um contexto mais profundo, né? Então, a nossa missão aqui é entender esses momentos-chave. A cura no sábado, que foi um desafio em tanto, a escolha dos 12 apóstolos, uma decisão estratégica, e as reações, às vezes extremas, que Yahshua provocou. O que está rolando ali por baixo dos panos? Vamos começar por essa cena logo no início, na sinagoga. Marcos 3, versos 1 a 6. É bem tensa. É verdade. Yahshua entra, tem um homem lá com a mão ressequida, né? Uma condição que limitava ele, o marginalizava, e os fariseus de olho, só esperando um deslize para acusar Yahshua por causa do sábado. Aí ele solta aquela pergunta: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Direto ao ponto. Que fica aquele silêncio. Né? Isso. Ninguém responde. E Yahshua, percebendo a dureza do coração deles, a fonte até destaca isso, a indignação e a compaixão dele. Ele cura o homem. Não é só um milagre, é um confronto. Ele está dizendo que a lei não pode estar acima da necessidade humana, da compaixão. E a reação deles é impressionante como é rápida. Rápida e, olha, reveladora. Os fariseus saem dali e vão direto conspirar com os herodianos. Pensa bem, dois grupos que normalmente nem se bicavam, agora juntos para planejar como matar Yahshua. Isso mostra o tamanho da ameaça que ele representava para eles, né? Uniu até inimigos, totalmente. Mostra como a ordem estabelecida se sentiu ameaçada. É uma escalada muito, muito rápida da hostilidade. E isso meio que prepara o terreno para a próxima ação dele, né? A escolha dos 12 faz sentido. Exato. Ali em Marcos 3, 13 e 19, Yahshua sobe o monte, um lugar simbólico de revelação, e chama especificamente 12 homens. A KJV detalha o propósito. Primeiro, para estarem com ele, tipo aprendendo junto. Segundo, para enviá-los a pregar a missão. E terceiro, para terem autoridade, poder sobre enfermidades e demônios. E o número 12, claro, remete às tribos de Israel. Um novo começo, talvez? Isso sinaliza a formação de um novo povo do Criador. E a escolha em si, nossa, que grupo, nada homogêneo. Não mesmo. Quem você destacaria ali? Vários são interessantes. Simão, que vira Kefa, Pedro, a rocha, e Yahshua já vendo um potencial ali, transformando a identidade dele. Depois tem Mateus, o Matitial, ex-coletor de impostos, super marginalizado. Uma escolha radical que mostra inclusão. E claro, Simão, o Zelote. Um zelote? Vindo de um grupo político radical contra Roma? Pois é, Yahshua pega esse fervor político e redireciona para o reino. Ele junta opostos nesse grupo. É como um microcosmo do que ele veio fazer. Enquanto isso, a pressão das multidões só aumenta e as acusações ficam mais pesadas ainda, né? Nossa, muito mais. Marcos 3.20 e 30. A coisa tá tão intensa que eles nem conseguiam comer. A própria família de Yahshua fica preocupada. Acha que ele tá fora de si. Aí vem os escribas de Jerusalém com a pior acusação possível. Que ele expulsava demônios pelo poder de Belzebu, o chefe dos demônios. É aqui que entra Satã, o adversário. Uma acusação gravíssima. E a resposta de Yahshua? Ele responde com lógica e uma advertência muito séria. Primeiro a lógica. Como Satã pode expulsar Satã? Um reino dividido não para em pé. Ele diz que, na verdade, está amarrando o Satã para poder libertar as pessoas. E depois vem a advertência sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa é uma passagem que gera muita dúvida. O que seria essa blasfêmia? As fontes explicam que não é tipo um pecado qualquer que se comete sem querer. É, na verdade, uma atitude persistente, sabe? De ver a obra clara do Espírito do Criador acontecendo e deliberadamente atribuir aquilo ao diabo, a forças demoníacas. É uma rejeição tão consciente da luz da verdade que a pessoa basicamente fecha a porta para o arrependimento. Não que o Criador não perdoe, mas a pessoa se recusa a receber.
Entendi. É uma dureza de coração que se fecha completamente. E o capítulo termina com o Yahusha redefinindo outra coisa fundamental, a família. Isso, Marcos 3, 31, 35. A mãe e os irmãos chegam, chamam ele lá de fora. Ele está ensinando. E a resposta dele é: uau, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí ele olha para as pessoas que estão ali, ouvindo, aprendendo, e diz: olha aqui minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade do Criador. Esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Que declaração! Muda tudo sobre laços familiares. Totalmente. Ele está dizendo que a obediência ao Criador, o fazer a vontade dele, cria um laço mais forte, mais fundamental que o laço de sangue. É a base da nova comunidade, da família espiritual. A lealdade espiritual vem primeiro. Então, resumindo o nosso mergulho em Marcos 3, vimos a autoridade de Yahusha brilhando, o conflito explodindo a ponto de tramarem a morte dele, a escolha estratégica e super diversa dos 12, a seriedade dessa oposição espiritual que chega na blasfêmia e essa redefinição radical de família baseada na vontade do Criador. Muita coisa. Muita coisa mesmo. E fica aquela provocação, né? Pensando nos apóstolos. Yahusha viu potencial em gente tão diferente. Pragmático, radical, rejeitado. Ele não quis apagar quem eles eram, mas canalizar aquelas características únicas para um propósito maior. O que será que isso diz sobre as nossas paixões, nossos traços, até os mais difíceis? Como eles podem ser redirecionados, usados, em vez de só suprimidos? Quando a gente alinha com um propósito maior hoje. Fica aí para a gente pensar.